você que é ao vivo pelo YouTube, você que está assistindo de casa, boa noite. Eu espero que você corra agora nesse segundinho, pegue uma Bíblia aí perto, convide os seus amigos, pai, mãe, tira da cozinha lá. Nesse momento pode até desligar Novo Tempo, viu? E assiste aqui com a gente o Fogo Jovem, falei certo? Da Igreja Adventista de Botafogo, no Rio de Janeiro. Você também é nosso muito bem-vindo convidado. Aumentou. Aumentou aqui, enquanto falando, tá certo. Teologia bíblico-contextual. O que eu quero dizer a respeito disso? Nós vamos fazer aqui um bate-papo que eu vou mostrar para vocês um lado da arqueologia pouco conhecido de muitos. Qual que é esse lado da arqueologia? Quando fala de arqueologia bíblica, as pessoas pensam geralmente em arqueologia confirmando ou não as histórias que a Bíblia apresenta, certo? Só que aqui eu quero apresentar um viés um pouquinho diferente. Como a arqueologia pode ajudar a compreender o texto bíblico. Então, falaram comigo que é para deixar ter interação. Se alguém quiser levantar a mão, fazer uma participação, acho que deve ter algum microfone que possa correr no pessoal aí e tudo mais. Eu quero começar com algumas curiosidades. Uma vez eu ouvi um dicionário só de expressões idiomáticas, mas não tinha uma palavra nesse dicionário, só imagens. Se eu mostrar essa imagem para vocês, o que vocês imaginam? Pisar em ovos. Mas isso é literal? O que significa pisar em ovos? Tomar cuidado, cautela com aquilo que você vai falar, do modo como vai falar, não é isso? Se eu pensar nisso aqui, entrando pelo cano, não precisa nem traduzir. Todo mundo sabe o significado. Isso aqui, chorando leite derramado. E isso aí, é um conselho que os pais dão para os filhos. Andar sempre na linha. Mais um. Ah, você me quebra um galho? E esse aqui, tem gente que ama. Por que eu coloquei esses slides iniciais aqui? Para vocês que vivem no Brasil, que falam português do século 21, todas as imagens aí são claras, não tem problema nenhum. Mas imagine se isso aqui virasse Bíblia, e daqui a 2000 anos, alguém estivesse na igreja falando, olha, ele deu uma de João sem braço. Segundo disse o pastor Flávio, na epístola aos botafoguenses, irmãos, vocês devem andar na linha, e por favor não deem de João sem braço, nem chorem o leite derramado. A igreja está tentando entender o significado daquelas expressões, mas você já parou para pensar que o que não causa transtorno hoje, poderia causar daqui a 2000 anos? E você já pensou que a Bíblia também tem expressões e costumes estranhos de 2000 anos atrás, que se a gente não ler dentro do costume, da cultura, pode gerar um problema? Isso é muito sério. Há expressões na Bíblia que, por exemplo, Deus endureceu o coração de Faraó. Não é isso? Como é que a gente explica isso aí? A Bíblia fala que Deus não muda, ele fala assim, eu me arrependo de ter criado o homem. Estas expressões, a gente vai hoje tentar entender um pouco dessas expressões e de estranhos costumes da Bíblia à luz da arqueologia bíblica. Como é que a arqueologia me ajuda a entender parte daquelas expressões? Eu posso contar mais uma história de introdução antes de começarmos nos textos bíblicos? Por favor, eu vou falar isso aqui também pisando em ovos, porque eu não quero ofender a interpretação bíblica de ninguém. Nós podemos discordar, mas com respeito. Não é isso? Discordar com classe. Uma vez eu estava falando numa igreja, muitos anos atrás, eu estava recém saindo da faculdade de teologia, e eu me lembro que era uma igrejinha pequena, talvez 10% do tamanho de vocês aqui. Num determinado lugar, num determinado local aí. E havia várias perguntas que as pessoas faziam, e naquela época eu achava que podia responder pergunta de tudo. Hoje eu não faço isso mais. Tem pergunta de música, de tudo. E alguém perguntou sobre questão de corte de cabelo. E eu dei uma explicação sobre o corte de cabelo na Bíblia, que não agradou uma senhora mais conservadora que havia ali no local. Na época, hoje talvez eu teria um pouco mais de maciez para agir como eu agia, mas na época eu tinha 22 anos, então você pensa com a cabeça de 22 anos. Quando eu expliquei, uma senhora levantou no meio do auditório, não sei se você já passou por isso. É a pior coisa que tem, você estar falando, é alguém levantar e discordar em público. Dá vontade de morrer. Protesto! Quando eu vi a mãozinha levantando protesto e o coque, eu falei, pronto, é agora, é agora, é agora.
E ela falou de maneira bem brava, assim, gesticulando com o chale, me lembro como se fosse hoje. É por isso que essa igreja não vai para lugar nenhum. O apóstolo São Paulo deixou bem claro na Bíblia que não é para mulher tosar cabelo. E as esposas do pastor estão tudo tosando cabelo. Tá rindo por quê? Você estava perdido também. E ver esses pastorzinhos falar que não tem problema tosar cabelo. Tosar sique, como ela disse. Eu vou sair daqui, não quero ouvir mais. Mas quando ela começou a levantar para sair, eu falei assim, irmã, só um minuto, por favor, antes da senhora sair, só um segundinho, só um segundo, por favor. A senhora está correta. Ouça-me só uma coisa aqui. A senhora está certa. O apóstolo Paulo disse na Bíblia para a mulher não cortar o cabelo. Mas o mesmo apóstolo disse na mesma Bíblia para a mulher na igreja ficar calada, não dizer nada. Se tiver dúvida, perguntar ao marido em casa. Só já leu essa passagem? Eu não quis com isso, de maneira alguma, desrespeitar aquela senhora. Não me interpretem mal. Não me interpretem mal. Mas eu não posso me furtar de dar esse exemplo para vocês, apenas à guisa de ilustração, para vocês verem que Bíblia não é um livro para ser lido a pontapé. Aliás, você lê o Globo, a Folha de São Paulo, a revista Veja. Bíblia, você estuda, medita e segue. É diferente. Bíblia é para ser estudada, não é para ser meramente lida. Ler e estudar não são sinônimos perfeitos. Ficou claro isso para a igreja? Então hoje eu vou dar algumas contribuições para vocês de como a arqueologia me ajuda a entender algumas situações, passagens e expressões um tanto estranhas da Bíblia. E amanhã, às 17h30, pela parte da manhã, nós vamos ter aqui a Escola Sabatina às 9h, 9h30. 9 horas da manhã, horário de Brasília. Está tão perigoso falar horário de Brasília hoje, né? Horário de Friburgo, fica melhor assim. Horário de Friburgo, viu? Horário de Friburgo às 9 horas da manhã. Nós vamos estar aqui. Haverá primeiro o estudo da lição da Escola Sabatina. Mais ou menos às 10h30 da manhã nós vamos ter um culto, onde eu vou falar sobre o sentido da vida. Qual o sentido da vida? E às 17h, 17h30 pontualmente, nós vamos continuar o estudo de hoje à noite. Tá bom? Então aquela parte que você podia perder era de hoje. Amanhã que você não pode perder. Tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Chifres de Davi. Você já ouviu falar que Davi tinha chifres? Não? Pois a Bíblia fala dos chifres de Davi. Salmo 132, verso 17. Dependendo da tradução da Bíblia, vai estar um pouquinho diferente, viu? Salmo 132, 17. Tem um microfone aí que alguém possa ler para mim? Só para... Isso, o Eduardo está com o microfone ali. Se alguém encontrou, fique em pé. Eu gostaria que lesse esse texto para a gente. Salmo 132, 17. Dependendo da tradução, vai ficar um pouquinho diferente, viu? Quem pode ler para mim, por favor? Aqui, ó. Ele já está vindo lá. E você que está em casa, acompanhe aí na sua Bíblia. Pega a Bíblia, folheie a Bíblia agora, acompanhe aí com a gente, tá bom? Salmo 132, 17. O que diz ali? Ali farei brotar o poder de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Ali farei brotar o poder de Davi. Muito obrigado. Em algumas Bíblias está assim: ali farei brotar o chifre de Davi. E no hebraico está a palavra chifre mesmo, keren. Agora, como eu falei, a maior parte das Bíblias em português adaptou o texto, mas grande parte das versões em inglês seguem o original que diz: eu farei florescer o chifre de Davi. O Salmo 148, verso 14, diz também que Deus exalta o chifre do seu povo. E para completar, Deus promete em Deuteronômio 33, 17, conceder chifres fortes àqueles a quem ele escolher. E esse negócio de chifre, principalmente na nossa cultura, é complicado. O que a Bíblia quer dizer com isso? Ter os chifres exaltados por Deus. Isso é uma expressão idiomática. Significa ter força, salvação. Você pode ver no Salmo 92, 10 e 11 isso aqui. Quem pode ler para mim o Salmo 92, 10 e 11? Salmo 92, 10 e 11. Ele vai ler aqui. Salmo 92, 10 e 11. O que diz lá? 10 e 11, né? Isso. Porém, tu exaltas o poder como... O microfone... Tu exaltas o poder, repita, por favor. Porém, tu exaltas o poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco.
Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Muito bem, tu exaltas o teu poder como um boi selvagem. E se você ler por último também, 2 Samuel 22:3, Deus é chamado de o chifre da salvação. Por que a Bíblia faz essa comparação entre chifre e força, poder? Olha que isso até causou um problema numa grande estátua feita por Michelangelo. Vocês conhecem a famosa estátua de Moisés, de Michelangelo, que está na igreja de San Pietro in Vincoli, não é isso? Lá em Roma, San Pietro in Vincoli. Essa é aquela famosa estátua que diz que ela ficou tão perfeita, não sei se é uma lenda ou se é real ou não, dizem que Michelangelo, quando terminou de esculpir, ela estava tão perfeita que ele bateu com o martelo e falou: parla, fala. E olha que Michelangelo, quando retratou Moisés, ele botou na cabeça dele 2 chifres. É porque a Bíblia fala que quando Moisés veio do Monte Sinai, havia 2 chifres aqui, mas não eram chifres, eram os raios do poder de Deus. Só que a palavra hebraica keren significa tanto chifre quanto poder. Há outras estátuas de Moisés também que o representam como chifre. Por quê? Na Bíblia latina, que Michelangelo seguiu quando ele fez, eles traduziram a palavra keren, ao invés de força, poder, glória, traduziram por chifre, literalmente. Lembra a expressão pisar em ovos? É como se alguém entendesse aquilo literalmente. E acabou Moisés ficando erroneamente com chifres na estátua, quando deveria ser com raios de luz. Viu como é que uma expressão idiomática muda todo o contexto? E por que o chifre? Gente, imagina o povo de Israel via os animais. Aqueles animais ferozes. Quando ele ia atacar, ele batia o que no outro? O chifre. Então você vê um animal desse, você imagina que o chifre realmente é uma grande força. Aliás, o chifre era um símbolo de tão grande poder, que quando havia uma guerra, sabe de que eles faziam as trombetas? De chifre. De chifre. É o shofar. A gente imagina Josué em volta de Jericó, com aquelas trombetas de prata compridas, né, medievais. Não. Quando Josué rodou Jericó, os chifres, as trombetas que ele tocava, eram trombetas de chifres assim. Assim que eram então os chifres usados naquela época, até para guardar azeite também. Quando eles iam ungir um rei, eles colocavam o azeite dentro de um chifre oco. O que significa que ele ia receber poder. Olha aqui também um desenho hitita de uma mulher segurando na mão um chifre. E até os persas também, quando iam consagrar uma terra, eles pegavam um chifre de ouro ou de argila e colocavam azeite e ungiam aquela terra através do chifre. E não precisa ir longe. Com base nisso, fica fácil entender a profecia de Daniel, capítulo 8, que mostra um bode lutando contra um carneiro e fala que o bode tinha chifre e quebrou-se-lhe o grande chifre. No Apocalipse, a besta do Apocalipse tem 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres, 10 formas de poder. Então aqui vocês entendem claramente a expressão. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra passagem. Vou mudar agora de slide. Muda para o outro lado. Esse aqui eu vou mostrar amanhã. Por gentileza, aquele outro arquivo que está dentro da pasta lá. Este propósito eu quero mostrar só amanhã. Isso. Obrigado. Quem pode ler para mim essa passagem? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Todo mundo está entendendo as explicações que eu estou dando? Estão claras? Agora vamos a 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Quem encontrou, só levantar o Eduardo. Eduardo, leva o microfone para vocês. Alguém desse lado aqui agora? Vamos lá? Quem vai? Ele aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Você em casa está acompanhando também, eu espero, né? Abrindo sua Bíblia aí e tomando nota. O que diz esse texto do apóstolo Paulo? Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Leia o verso seguinte também. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo?
Olha que interessante que Paulo falou, nós somos o bom cheiro de Deus em Cristo. Alguma Bíblia traz, nós somos o bom perfume? Várias trazem, nós somos o bom perfume de Deus em Cristo. Para uns, cheiro de vida para a vida, para outros, cheiro de morte. O que significa isso? Nós somos o bom perfume de Deus em Cristo. O que Paulo quis dizer com essa expressão? Olhem aqui. Opa. Isso aqui é uma imagem de Marco Aurélio numa entrada triunfal em Roma. Cada vez que um imperador tinha um domínio militar, que ele conquistava um lugar, ele voltava para Roma e fazia uma parada militar e uma entrada triunfal por um arco do triunfo. Por isso há vários arcos do triunfo em Roma. O arco do triunfo de Tito, o arco do triunfo de Vespasiano, etc. E aqui nós temos um desenho de Marco Aurélio, que viveu evidentemente depois de Paulo, entrando num arco do triunfo. E o que ia ali? À frente dele iria um trombeteiro. Estão vendo? Essa aqui é uma trombeta romana, ó. Um trombeteiro. E cavalos. Por isso que a Bíblia, quando fala da volta de Jesus, coloca antes da vinda de Cristo, anjos com trombetas. É que a Bíblia foi escrita, irmãos, dentro de uma cultura, e Deus usou os padrões daquela cultura para comunicar a sua mensagem. Você está querendo dizer então que não vai ter anjo com trombeta? Não é bem isso. A questão que quer dizer é que a volta de Jesus vai ser aquilo que você imaginou, mas algo muito maior do que você imaginou. Aqueles desenhos que a casa publicadora faz, ou que você viu em folhetos, aquilo não chega aos pés do que vai ser. Porque Deus está usando categorias humanas para explicar coisas que nós nem imaginamos. Eu vou dar uma ilustração, os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Imagine que você pega um índio que nunca esteve na civilização, tá certo? Você pega aquele índio lá do meio da civilização, venda os olhos desse índio, coloque uma venda nos olhos dele, traga esse índio com os olhos vendados até o centro aqui do Rio de Janeiro. Fala um lugar bem agitado aqui no Rio. Falaram um monte aqui. Qual? Lapa? A Lapa, vários falaram a Lapa aí, né? Aí tira a venda dos olhos desse índio aqui, dê um passeio com ele pelo Rio de Janeiro. Leve pela Lapa, Santa Teresa, o Arco de Santa Teresa, Praia de Copacabana, rode com ele por todo o Rio de Janeiro ali, a linha vermelha, tudo. Depois você coloca de novo uma venda nos olhos desse índio e leva lá para onde ele estava. O que vai acontecer com ele? Em primeiro lugar, ele vai chegar assustado. Segundo, ele não vai conseguir ficar calado, porque ele viu coisas tão fantásticas que ele vai querer contar para os seus amigos. Mas quando ele for contar, o que vai acontecer? Falta o que para ele? Vocabulário, nomes e condição de descrever algo que os outros não viram. Como esse índio então vai fazer? O que vocês acham que ele vai fazer? Ilustrar como? A partir de quê? Da realidade dele. Ele vai pegar folhas, árvores, animais e vai talvez tentar falar de um metrô como sendo uma lagarta grande com pessoas dentro, ou uma cobra gigante com pessoas dentro. Ele talvez vai ver um helicóptero e vai pensar no helicóptero como uma libélula gigante. Ele vai imaginar os prédios como se fosse uma árvore de pedra com pessoas morando dentro. E você que mora aqui no Rio sabe que a ilustração dele é muito pequena perto da realidade. Isso aconteceu com os profetas que viram a volta de Jesus. Eles viram coisas tão fantásticas que quando eles foram tentar encontrar no vocabulário humano palavras para descrever, não encontraram. Então o que eles fizeram? Pegaram o mais próximo que eles podiam para fazer uma comparação. Entenderam? E nós que vivemos 2000 anos depois da Bíblia, lemos ainda e temos que fazer outra adaptação. Como eles sabiam que o imperador sempre vinha antecipado por trombetas, Cristo também vem com o arcanjo tocando a sua trombeta. Mesma coisa. E é interessante que o Apocalipse também mostra a volta de Jesus como sendo um cavaleiro que vem com muitos cavalos. E Jesus vai voltar com um cavalo no céu. Voltando ao Arco do Triunfo. Quando o imperador passava, ele ia com a sua comitiva, na frente dele iam seus soldados com a trombeta, atrás vinham aqueles vitoriosos, mais atrás vinha o próprio imperador e mais atrás aqueles que estavam condenados. Porque quando ele capturava um chefe
no local ali, mais alguns imediatos dele, ele levava para executar em Roma. Ele não executava no local. Era uma maneira de mostrar o triunfo dele. Levava para ser executado em Roma. E junto dessa procissão, dessa parada militar, sabe o que ia? Iam escravos jogando perfume na multidão. E aquele perfume que os escravos jogavam era chamado de cheiro de vida para a vida, porque era vitória, e cheiro de morte para a morte, porque não tinha os outros ali todos acorrentados. Então Paulo, fazendo uma comparação, ele ilustra a volta de Jesus como uma grande entrada triunfal de Cristo na história desse mundo. E ele vindo com os seus vitoriosos, muitos machucados, etc., o seu exército. E também aquela mesma visão, que para uns é cheiro de vida para a vida, para outros é cheiro de morte para a morte. Ou seja, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar para você. A boa notícia é que Jesus em breve voltará. E a má notícia é que Jesus em breve voltará. O que diferencia de ser uma boa para uma má notícia é como você está na sua relação com Deus. Aqui a parada, então você já agora tem uma noção do que significa Paulo dizer: nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, cheiro de vida para a vida e de morte para a morte. Entendem também porque Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém? Para ilustrar isso aí. Agora mais uma passagem. Quem pode ler? Sim, fala aqui no microfone. Na anterior, não há um desejo expresso de Cristo, mas na seguinte, me desculpe. Não há um desejo expresso de Cristo de contrastar as glórias do mundo com ostentação ao escolher por mais que tenha sido triunfal, com um jumentinho que era o símbolo de pobreza perto de um cavalo, que senão seria o cavalo branco. Muito boa sua pergunta. Vocês entenderam a pergunta dele? Eu achei pertinente. Não haveria nesse quadro aqui uma intenção de Cristo de contrastar um pouco a glória desse mundo com a sua glória? Sim e não ao mesmo tempo. Por quê? Existem dois extremos que nós devemos cometer. O extremo da teologia da prosperidade, que acha que só aquele que é rico que é abençoado, que se você fizer pacto com Deus vai ter tudo, né? E existe o extremo da pobreza franciscana, que acha que Deus só gosta de quando você está pobre, miserável e tudo mais. Na verdade, Jesus estava entrando de maneira triunfal, sim. Mas por que não um cavalo branco e sim um jumentinho humilde? É porque o cavalo, como entrada triunfal, era símbolo dos romanos. Mas na cultura do Oriente Médio, o animal do rei era uma jumenta. Lembra que Balaão tinha uma jumenta. Lembra que Davi também, quem que Davi fez montar na sua própria jumenta? Absalão, que colocou as vestes e montou na jumenta do rei, não é isso? Fez montar na jumenta do rei. Então a jumenta era o símbolo dos reis do Oriente Médio. Então Cristo entrou de maneira triunfal, mas não à luz de Roma, à luz do Oriente Médio. Então ele contrastou o tipo de glória dele com a glória do mundo. Nesse sentido, você está correto. Ou seja, até as pessoas que têm posses e que são cristãs, ele tem que ser rico, mas ele tem que ser rico diferente do rico que não é de Cristo. E quem é pobre tem que ser diferente do pobre que não é pobre de Cristo. A nossa maneira de agir. Olha, mas pegando a carona de você ter se manifestado, se houver outra pergunta, observação, gente, aqui eu quero fazer uma grande sala de aula, tá bom? Foi o acordo que o pessoal pediu para fazer, não é isso? Quem pode ler para mim agora 2 Coríntios 4, verso 7? Ali, ela vai ler lá atrás, ó. Levar o microfone para ela ali. 2 Coríntios 4, 7. Leia, linda, para a gente, no microfone aí. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. Amém. Que linda você, viu? Como é que é seu nome? Luana. Luana, muito bonita você, viu? Obrigada. Temos a excelência desse tesouro, para que a glória seja de Deus e não nossa. E um tesouro conservado aonde? Vasos de barro. Por que Paulo escreveu isso? Porque no tempo dele, os tesouros, o dinheiro, hoje você guarda no banco. Sabe o que a pessoa fazia naquele tempo? Ele o colocava em vasos de barro como este e enterravam.
A gente encontra em Israel muitas vezes moedas enterradas. Já encontrei moeda enterrada, moeda do período grego. Você encontra moedas, que às vezes o vaso rompe, a moeda cai ali, algumas acabam oxidando, se perdendo com o tempo. Às vezes você encontra pedaços do vaso com a moeda dentro. Então eles pegavam o vaso, guardavam as moedas e, obviamente, o que valia? Era o vaso ou o que estava dentro dele? O que estava dentro dele. Por isso Paulo fez uma comparação. Nós temos esse tesouro conservado em vasos de barro. E ele faz um trocadilho. É como se eu falasse, tem pena de quem tem pena. Percebeu o trocadilho? É mais fácil ter um cachorro amigo, é melhor ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Paulo fez um trocadilho também. Temos esse tesouro conservado em vasos de barro, o nosso corpo. E qual é o tesouro conservado em vasos de barro? O Espírito de Deus que está em nós. Então, ou seja, o que vale não é o que vocês estão vendo, é o que está aqui dentro, é o Espírito de Deus que habita em mim. As pessoas que leram Paulo falando isso, lembraram desse costume de colocar moedas, joias, tesouros em vasos de barro e esconderem na terra. Eles tinham isso em mente. Então, quando leram, na hora fizeram o paralelo, a aplicação. Ou seja, o que mais importante não é você ver o exterior, mas é o Espírito de Deus que habita em nós. Uma vez lá na América, numa igreja em Barrow Creek, me chamou a atenção que, quando você vai para o púlpito assim, você vê eu nunca mais esqueci daquilo. Aliás, eu acho que toda a igreja adventista devia ter uma plaquinha daquela. No púlpito está escrito assim: prezado pregador, queremos ouvir Jesus, queremos ver Jesus. Acho que não precisa nem explicar muito, né? Prezado pregador, queremos ver Jesus. Eu acho isso muito interessante. Não a pessoa, mas o Espírito. Mais um detalhe que isso aí ajuda a explicar. Lembra que Jesus falou, que, como eu falei, as pessoas colocavam tesouro dentro do vaso de barro e guardavam na terra? Lembra que Jesus falou assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça corrói e o ladrão vem e rouba, onde acumuleis tesouros no céu. Noutra feita também ele falou que um homem ouviu falar que um campo tinha uma pérola de grande valor. É uma parábola de Jesus. Um homem ouviu que um campo tinha uma pérola de grande valor. Quando eu li isso na Bíblia, eu não entendi. Peraí, pérola, que eu saiba, dá no mar. No mar, na ostra. Como é que um homem ouviu que um campo tinha uma pérola de grande valor e vendeu tudo o que ele possuía até comprar o campo? Por quê? Alguém que era dono daquele campo guardou uma pérola dentro de um vaso, enterrou, aquele homem ficou sabendo. Talvez quando aquele senhor morreu, ele gastou todo o dinheiro dele para comprar aquele campo, porque ele sabia que ali naquela terra tinha algo que valia muito mais do que a própria propriedade. E a Bíblia, há mais um detalhe. Quem pode adivinhar o que é isso aí? Quem está em casa, estão conseguindo ver também? Aqui consegue pegar o foco ali? Ótimo. Então você em casa, consegue imaginar o que é isso aí? Alguém falou aqui uma coisa. Você falou o quê? Quase. Ele falou um pilão, mas chegou muito perto. Chegou pertinho. Pode falar, meu amor. Repete alto. Vaso de barro. Quase isso. De terra. Não é nem barro nem terra. Mais um. Ó. Pedra. Não é isso? É quase um pilão de pedra. Sabe que cidade que foi isso aí? Cidade de Cafarnaum. Vocês estão notando que bonito está acontecendo? Que até as crianças estão prestando atenção. A Bíblia chama atenção de adulto, de criança, né? Isso é da cidade de Cafarnaum, onde morou Jesus. Jesus morou aqui. Em Cafarnaum tem esses moinhos de pedra. E essa parte aqui, olha, onde está o cone, é o côncavo e o convexo, né? Você coloca uma em cima do outro. Então essa aqui, a parte fica embaixo, e essa outra parte entra em cima como uma tampa. Como a tampa. Assim, ó, que eu tenho as duas partes, ó. A que fica embaixo, fixa, e a de cima. Aqui eles colocam um pedaço de madeira, aí colocam uma sobre a outra, jogavam o trigo ali em cima, iam rodando e triturando o trigo até virar farinha e fazer o pão. Agora uma notícia triste. E não pensem em Lei Maria da Penha, era o costume da época, viu? Mulheres que faziam esse serviço. E geralmente eram duas mulheres. Duas mulheres que faziam o serviço. Por que vocês acham que eram duas mulheres?
Não, justamente o contrário, por terem duas mulheres, gostavam de conversar. Era o momento que elas ficavam conversando. Mas isso aqui não é uma piadinha machista, não. Mulher tem muito mais interpessoalidade que o homem. Porque a mulher comunica mais. Mulher, pode olhar, sempre manda e-mail para amiga, aquela coisa toda, não é isso? WhatsApp, o gatinho dando feliz sábado. De cada 10 gatinhos de WhatsApp que você recebe, 9 é de mulher, 1 é de homem. E olha lá, mas a mulher tem um poder de convencimento muito grande. Satanás precisou usar toda a astúcia da serpente para convencer Eva a comer do fruto. Eva bastou dizer a Adão assim, quer uma mordida? Mas as mulheres têm mais interpessoalidade. Por isso que eram duas mulheres, geralmente, que trabalhavam no moinho. Duas mulheres trabalhavam no moinho. Havia outros tipos de moinhos também. Havia esse menor aqui, onde triturava o trigo. Esse outro aqui. Estão vendo aqui? Olha, uma pedra e outra aqui. Eu tenho, inclusive, uma imagem egípcia de uma mulher fazendo farinha para produzir o pão. Outra mais aqui, ó. Desde a época do Egito. Havia esse outro moinho pequeno também, que elas iam rodando como uma manivela assim, e ali tiravam toda a farinha para produzir o pão. Aqui você tem a mulher trabalhando. Mas pensando especificamente naquele que eu mostrei para vocês, duas mulheres sempre trabalhando juntas no moinho. O que lembra essa imagem de duas mulheres trabalhando num moinho? Essas são imagens de 1930, mostrando que o costume dos beduínos ainda é o mesmo costume de 2000 anos atrás. Duas mulheres no moinho, assim que era o costume. Nunca era um homem que fazia serviço, sempre eram duas mulheres. Vamos abrir a Bíblia agora em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Versículo 'Só porque eu quis ler antes aqui, eu mudei de Bíblia. Aqui. Mateus capítulo 24, versículos 40 e 41. Mateus capítulo 24, versos 40 e 41. Quem pode ler para mim? Isso, pode ler. Aqui, ó. Você leu 40, ela leu 41, tá bom? Ele vai ler o 40 e ela vai ler o 41. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado outro. Isso. Olha, os homens trabalham geralmente no campo. Não é isso? Lembra que eu falei que as mulheres trabalhavam no moinho? Dois homens estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. E as mulheres? Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Perceberam? Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Olha que interessante isso. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Perceberam de onde que vem essa ilustração? Mas agora eu quero aproveitar e aproveitar que a tampa caiu. Oi? Era o moinho, exatamente. Eu quero aproveitar e quero explicar para vocês como é que o contexto me ajuda a ver uma passagem que o pessoal entende errado. Novamente, como eu falei a princípio, aquela questão do corte de cabelo, que eu não queria ofender ninguém, eu respeito aqueles que pensarem diferente de mim. Tá bom? Eu respeito, mas deixe-me expressar aqui a minha opinião à luz da Bíblia. Existe uma passagem pertinho de onde eles leram aí, que algumas pessoas entendem que Jesus vai voltar de maneira secreta e arrebatar a igreja. Inclusive fizeram até um filme, um livro de Tim LaHaye, chamado Deixados para Trás. Lembram disso? E a passagem-chave que usa é essa aqui, ó. Mateus capítulo 24, é pertinho de onde eles leram ali, ó. Verso 40. Dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Dois estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Por isto vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Já viram essa passagem? Vocês já viram que muitos se aplicam, até fizeram um filme. Quantos assistiram esse filme, Deixados para Trás? Vários.
E com essa passagem fala o seguinte: muitos serão tomados. E como é que geralmente essa passagem é explicada? Que quem vai ser deixado para trás é aquele que não fará parte do arrebatamento. Você sabe que uma vez esse negócio foi tão sério que, embora os adventistas do sétimo dia tenham uma interpretação diferente sobre a volta de Jesus, até o pastor Roberto Rabelo já foi envolvido nisso. Como eu sei que por muitos e muitos anos, o pastor Roberto Rabelo gravou aqui, nos estúdios da Rua da Matriz, aqui atrás, A Voz da Profecia, eu me lembro que eu estava como distrital lá em Minas Gerais, isso foi em 1993. Não sei quantos se lembram que saiu a conversa que o pastor Rabelo tinha sido arrebatado. E eu me assustei porque a coisa se alastrou por tal... Alguém lembra de ter ouvido falar isso na época? Deixa eu ver. Alguns lembram, né? E eu ouvi várias versões que o pastor Rabelo tinha sido arrebatado. Eu falei, gente, mas como? A gente não pensa assim, não é assim que a gente interpreta a volta de Jesus. Olha como é que quem conta um conto aumenta um ponto. O pastor Rabelo, ele estava morando em Curitiba na ocasião, a irmã Edith era a esposa dele, e ele saiu de casa e já estava bem idoso, e ele demorou a voltar, a esposa ficou preocupada, ligou para a associação para saber se ele tinha passado por lá e foi aumentando a coisa, igual o telefone sem fio. Pastor Rabelo está aí? Não está, pastor Rabelo sumiu, pastor Rabelo foi sequestrado, pastor Rabelo desapareceu, pastor Rabelo foi arrebatado. E a coisa foi aumentando. Quando chegou lá em Minas Gerais, eu não sei qual a versão que vocês ouviram, eu ouvi duas. Uma delas que eu ouvi, que a esposa entrou no quarto, ele já não estava mais lá, mas a cama dele estava toda dobradinha, os lençóis, o pijama, igual os lençóis de Cristo. A outra chegou a irmã para mim e disse, ai, que glória, pastor. Eu falei, o que foi? Pastor Rabelo foi arrebatado. Eu falei, como é que foi isso, irmã? Ai, eu estou até emocionado, irmã, mas não é assim. Não, ele disse que ele estava assim. A esposa dele estava trabalhando no jardim, e assim, aí ele chegou atrás dela e falou assim, ó, querida, até o céu. Quando ela voltou, só estava o chinilinho dele no chão. Eu lembro que depois, se eu não me engano, foi o pastor das Reis, me recordo bem, parece que ele teve que publicar no jornal da Voz da Profecia assim, pastor Rabelo não ressuscitou, ele está entre nós. Não ressuscitou, não foi arrebatado. Agora, eu vou explicar para os irmãos, em primeiro lugar, a volta de Jesus não será algo secreto. A Bíblia sempre fala que a volta de Jesus será algo visível no céu, com poder e grande glória. E como é que explica esse texto? Muito simples. O que é que eu estou mostrando através da arqueologia aqui? Vamos olhar o contexto. Volta o olhar para a Bíblia aqui. Vamos olhar os versos anteriores. Conhecem o provérbio que diz, texto fora de contexto, vira pretexto. Mateus capítulo 24, nós lemos o verso 40 e 41, não foi? Que aliás, eles leram para mim lá e eu repeti aqui. Vamos ler os versos anteriores aqui. Verso 37. Todos estão com a Bíblia aberta? Verso 37. Você em casa também acompanhe. Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Interromper um pouquinho esse. Pois assim como foi, também será. Eu estou aqui usando uma comparação. Concordam comigo? Assim como foi os dias de Noé, será vindo o Filho do Homem. Então vamos ver como foi os dias de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, antes do dilúvio estava todo mundo trabalhando nas suas atividades normais. Até o dia que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entrou na arca. Verso 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. E os tomou a todos, os levou. Ou seja, o pessoal estava feliz, seguindo a sua vida normalmente, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou. Quem foi levado pelo dilúvio? Quem se salvou, quem se perdeu? Quem se perdeu. Porque foi afogado. Não é isso? Não é isso? Até que veio o dilúvio, tromba d'água, e os levou a todos. Então,
E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo. Um será tomado, levado, e o outro será deixado. Raciocine comigo. Se ele está comparando com o evento do dilúvio, e os que foram levados, tomados pela tromba d'água, foram os que se perderam, quando ele continua falando, assim será na vinda do Filho do Homem, um será tomado, e o outro será deixado, significa que será poupado, salvo. 2 estarão no moinho, 2 estarão no moinho, uma será tomada, e a outra será deixada, poupada. Ou seja, o que toma, o que leva, não é a volta de Jesus, é a comparação com o dilúvio. Então, nesse aspecto, o Tim LaHaye acabou lendo o texto do modo diferente do que Jesus queria ensinar. Jesus queria ensinar que felizes os deixados para trás. Porque o texto é muito claro. Ele compara com o dilúvio. E vê o dilúvio e os levou a todos. Também será assim na vida do Filho do Homem. Um será levado, tomado, o outro será deixado. 2 estarão no campo. Um será levado, tomado, o outro será deixado, poupado. Viu como é que apenas lendo o contexto você esclarece muito? Vamos continuar aqui. Ainda temos mais 10 minutos. Dá para a gente continuar mais um pouco aqui. Estão gostando? Vocês acham que fica gostoso estudar a Bíblia assim? Pois não. Pastor, surgiu uma pergunta aqui. Tem um texto em Romanos que diz: miserável homem que sou, quem nos livrará do corpo dessa morte? Existe alguma figura de linguagem nesse texto sobre livrar do corpo da morte? Existe uma ideia. Por muito tempo, alguns pensavam que os romanos tinham o costume de amarrar o cadáver da pessoa que você assassinou no seu corpo, como forma de putrefação. Mas na literatura romana é difícil perceber se os romanos realmente praticavam esse ato, é uma coisa meio obscura. O que temos mais certos é que os cartaginenses faziam esse tipo de coisa. Um rei cartaginense, ele quando capturou os inimigos, ele pegou e amarrou corpos nas costas dos inimigos e obrigou os inimigos a andarem com carcaça de cadáver nas costas, com uma maneira de punição. Coisa de guerra. Então existe a possibilidade de que Paulo, talvez remetendo a esse episódio, tenha ilustrado a sua parte ruim, aquilo nele que não lhe agrada, como sendo a carcaça de um corpo que ele é obrigado a carregar, como os cartaginenses obrigaram seus inimigos a carregarem a carcaça daqueles que haviam sido mortos na batalha. E que é referido na literatura romana como algo terrível que se era praticado. Viu? Não é um costume necessariamente que os romanos tinham, mas é algo que, até pouco tempo, eu mesmo pensava que era um costume dos romanos. Mas depois, lendo a fonte primária, percebe-se que não. Os romanos fazem referência a esse costume, mas como uma coisa odiosa que foi feita em momento de guerra. Tá certo? Mais alguma questão aí? Vamos para mais um texto, então? Refeições. Eu quero terminar hoje falando sobre refeições. Como eram as refeições nos tempos bíblicos? Você já notou como é que a Bíblia fala de comida? O pecado no mundo entrou por causa de uma comida errada, não é isso? Jacó compra a primogenitura do irmão por causa de um guisado de lentilhas. Jesus, na oração do Pai Nosso, fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A traição de Cristo foi durante uma refeição. O Salmo 23 fala que prepara uma mesa na presença dos meus adversários, uma refeição. O fruto da árvore da vida. A Bíblia parece que é um livro de culinária. Só fala de comida, comida, comida. Mas a relação que eles tinham com a comida é diferente da relação que você e eu temos com a comida. Embora nós tenhamos problemas com fome no Brasil, ele não é tão próximo de nós como em alguns países onde a fome é algo terrível mesmo. Eu não sei se alguém aqui já teve a desdita de experimentar fome. Quando digo fome, é fome mesmo, não é que nós estamos com a fome, não. É não ter o que comer. E nos tempos bíblicos, especialmente no Oriente Médio, a comida era escassa. Você não tinha comida para comprar no supermercado toda hora. Então eles tinham um costume interessante. Só havia 2 refeições diárias. Não havia esse costume que nós temos de comer entre as refeições.
E comer era um ato sagrado, porque era tão rara a comida, que olha que curioso. Se você me chamasse assim, Rodrigo, vamos almoçar amanhã na minha casa, eu falo, desculpa, não dá, tudo bem. No Oriente Médio, se você convida alguém para comer com você e ele não aceita, é uma ofensa muito grande. Muito grande. E mais, você não pode comer em pé. Não estou falando, quando eu falo Oriente Médio, deixa eu fazer uma notinha de rodapé aqui. Se você for a Israel hoje, Jordânia, você tem Pizza Hut. No Egito tem Pizza Hut, tem McDonald's, tem essa junk food americana todinha lá. Eu estou falando, quando eu falo Oriente Médio, eu estou falando mais dos tempos bíblicos. E quando eu refiro aí, eu falo mais dos beduínos, povos que ainda mantêm aquelas tradições milenares. Tá certo? Que é o pessoal, eles têm uma ideia errada do Brasil lá fora, e a gente tem uma ideia errada. Lá fora, por exemplo, tinha gente que me perguntava se não tinha medo de cobra. Que eles pensavam que o Brasil tinha 2 grandes cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, e o resto era uma floresta. E tem gente que pensa também que em Israel estão os meninos andando com bazuca aqui e tudo e tal, né? Não é bem assim, não. Mas falando da cultura antiga do Oriente Médio, você não pode comer em pé. Comer em pé é uma tremenda falta de reverência e educação. Você tem que se reclinar para comer. Tem que ser algo calmo. Não se pode. 2 refeições por dia. Apenas quem fazia a terceira refeição eram trabalhadores braçais. Então, tocado, pode ler. Você se sentiu tocada? Então, cadê o microfone? Lê no meu aqui mesmo. Pronto, aqui já está trazendo aqui. Ó. Eu vou ter que fazer assim agora. Eu vou ter que, se sentir tocado, que vai ler. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Tá vendo? Então Boaz falou, Ruth, vem cá, come aqui com a gente, com os trabalhadores, né? E geralmente eram sementes tostadas que eles comiam, grãos. Na verdade não era vinagre, era vinho, eles traduziram por vinagre aí, a palavra é aim, na verdade era põe a mão no teu vinho. E a palavra aim pode ser tanto vinho fermentado como não fermentado. Não é vinagre não, porque vinagre é vinho estragado, não é? Eu até nem sei porque essa tradução vinagre. Se for a palavra tirosh é vinho não fermentado. Aim é o vinho, pode ser tanto vinho de maneira geral. Alguma outra Bíblia traduziu como vinho aqui? Vinho, né? A sua tá vinagre, né? Pois não, Ivan. Doutor Ivan. Prazer, Rodrigo. Só para aproveitar o gancho, a questão do álcool, vinho sem fermento, Deixa eu colocar uma notinha de rodapé aqui, então. Vou pedir para vocês uma coisa, eu tinha que terminar 9h30, pode terminar 9h40? 9h40, ninguém vai perder o ônibus, ninguém mora em Jaçanã, né? Oi? Vou direto até a escola sabatina amanhã, então, né? As crianças dormiram mesmo? Tá. Então, a questão do vinho. Existem algumas palavras para vinho em hebraico. Falei da palavra aim, que significa vinho de uma maneira geral. Você tem a palavra sícara, que é bebida forte. Pode ser vinho, cerveja, qualquer bebida alcoólica forte. Você tem a palavra destilada. Você tem a palavra tirosh, que é o... Ficou bonito? Eu não sei de onde a foto vai depois. A gente vai... Falando... Mas não tirou melhor aqui. Vamos aqui, ó. Brincadeira. O que eu estava falando mesmo? O tirosh é o vinho não fermentado, é o suco de uva. No Novo Testamento, em grego, você tem a palavra oinos, que significa tanto o suco de uva como o vinho fermentado. Na Bíblia, existem alguns momentos em que o vinho fermentado foi usado, sim, e Deus tolerou, claro. O caso de Noé, que se embriagou com o vinho fermentado. Nós temos o caso de Ló, que se embriagou com o vinho fermentado. Mas o vinho fermentado nunca foi algo que a Bíblia tratou muito bem, foi tolerado. Houve algumas coisas que Deus tolerou por uma época, como as guerras, por exemplo, mas aos poucos foi indicando o povo a não usar aquilo. Por exemplo, o fermento, por essa razão, sempre foi colocado na Bíblia como símbolo do pecado, para que as pessoas não fossem estimuladas a beber bebida fermentada. Só que nós temos um problema. A uva só dá uma vez por ano. Eu não sei no Brasil como é. Lá em Israel, geralmente é no mês de setembro, que é o mês da primavera.
Aqui, não, primavera não, desculpa. É primavera no Brasil, agora eu me esqueci. Outono, está começando o outono. É geralmente na primavera, no início do outono, que dá, primavera no Brasil, que dá a uva em Israel, no Oriente Médio, uma vez por ano. Se a uva só dá uma vez por ano, como é que você vai armazenar não alcoólico o ano todo? Eles faziam da seguinte maneira: vinho de passas. Era um suco de passas. E eles misturavam bastante água, justamente para dar para as crianças e para as pessoas não embriagarem. Tá certo? E quando o outro já estava fermentado, eles misturavam bastante água ali, e havia até uma questão aí medicinal. Não como remédio, mas como profilaxia, porque a água não tinha tantos filtros como hoje, a água era muito contaminada. Então a maneira que você tinha de tomar uma água menos contaminada ou matar as bactérias, os germes, embora Pasteur não tivesse falado disso ainda, mas já tinha uma noção que a água estava contaminada, eles misturavam um pouco do vinho alcoolizado mesmo na água para limpar a água, para purificar a água. Por isso que Timóteo tinha muitas dores de estômago, possivelmente por causa da água que ele bebia. E Paulo falou assim: olha, Timóteo, mistura um pouquinho de vinho na água e toma. Não era como remédio, é para poder purificar a água, e talvez aquilo ali que estava causando as dores estomacais de Timóteo. Lembra que Jesus transformou a água em vinho? Quando ele mandou encher as talhas de pedra, ninguém se surpreendeu, porque ele poderia misturar a passa ali. Como é que ele ia fazer aquilo tão rápido? Mas eles se surpreenderam que ele tornou aquilo ali num vinho recém-colhido. Isso que foi um milagre. Ele tornou aquela água num vinho recém-colhido. Como é que a gente pode fazer isso? Onde é que ele conseguiu isso aqui? Então, na minha opinião, não usou passas, ele transformou água em vinho. Com passa é fácil, exato. Por isso, quando ele fala assim, encha de água, eles encheram sem muita surpresa, porque pensaram que ele ia talvez tentar arrumar alguma coisa ali. E ele transforma a água em vinho. Na minha opinião, não era o vinho fermentado, porque Jesus não iria usar algo fermentado numa cerimônia como o casamento, muito menos na Páscoa, quando você não podia ter nada fermentado, até o pão era sem fermento. Então, na Santa Ceia também não poderia ter vinho fermentado. Não sei se isso aí já ajudou. A comida do rei não tem só ali a pureza dos alimentos, mas também tem a parte religiosa, que os alimentos eram oferecidos aos deuses. Ídolos, exatamente. Né, antes de serem comidos. É isso mesmo. Mais alimentos sacrificados aos ídolos. Esse era o problema de Daniel. Mas voltando aqui, o único dia que havia uma refeição ao meio-dia, do almoço, era no sábado, no Shabat. Agora, a principal refeição era à noite. E havia a etiqueta de lavar as mãos e os pés antes de comer. Lembram que a Bíblia fala de Eliseu, que era aquele que deitava a água nas mãos do seu senhor na hora de comer. Aqui nós temos uma fotografia egípcia. Lembra que eles perguntaram a Jesus: os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Era uma questão cerimonial. Comia-se geralmente reclinado. Essa era a postura que as pessoas comiam. As pessoas pensam geralmente na Santa Ceia, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui, assim, não é? Não é a imagem que o pessoal tem na Santa Ceia? Leonardo da Vinci? Em Santa Maria delle Grazie, em Milão, que está esse afresco. Não era assim que as pessoas sentavam. Eles se reclinavam, mais ou menos assim como os gregos. E aqui nós temos essa casa chamada triclínio, uma casa de refeições em Pompeia, que você vê, havia um tablado mais ou menos dessa altura aqui, ou rente ao chão, onde as pessoas reclinavam-se mesmo para comer, como nessa fotografia aqui. Só há um erro nesse desenho, é que as pessoas estão com sandálias. O artista fez muito bem o desenho, mas ele cometeu um pecado aqui. As pessoas tiravam os sapatos e lavavam os pés antes de comer. E havia algumas regras de etiqueta. Se você viesse comer em minha casa, para você ser bem recebido, o que eu tinha que fazer? Em primeiro lugar, eu tinha que receber você à porta, abençoar você, dar um beijo em seu rosto, trazer um pouco de azeite perfumado, ungir a sua cabeça e te convidar para entrar, assim, não sem antes mandar que o empregado mais simples lave os seus pés. Entendeu? Lembra, olha, veja bem, as regras: eu recebo você,
pronuncio uma bênção, te dou um beijo, trago azeite perfumado para ungir sua cabeça, depois eu mando lavar os seus pés e te convido para a minha mesa. Lembra o que diz o Salmo 23? Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quer dizer, o Senhor me recebe bem na casa dele. Lembra que uma vez também Jesus estava numa ceia na casa de Simão e Maria Madalena chegou, todo mundo sentiu um cheiro de perfume e Jesus fez uma reclamação com Simão. Simão, desde que eu cheguei aqui você não me deu beijo, não lavou os meus pés, mas essa mulher que você diz que é pecadora, ela não para de lavar os meus pés e enxugar com os próprios cabelos, com suas lágrimas. Então Jesus estava reclinado assim, Maria Madalena veio aqui por trás e começou a lavar os pés de Jesus aqui. A gente pensa assim, exatamente, era desse jeito. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos também, a gente tem aquela imagem de como nossas Santa Ceia na igreja. Jesus pegando um banquinho, todo mundo sentando, ele levantou-se da mesa, cingiu com uma toalha e foi por trás lavando o pé de cada um. Possivelmente assim. Possivelmente, eu estou fazendo um levantamento de acordo com as possibilidades culturais da época. Lembram também, uma outra coisa que acontecia, quando as pessoas estavam reclinadas à mesa, havia música. Muita gente cantava para alegrar quando era uma festa especial. Há um outro detalhe curioso, as pessoas não comiam carne todos os dias. A carne era consumida no máximo 3, 4 vezes por ano. Porque como a carne era rara, só quando havia algo muito importante para você mandar matar um animal e comemorar. O sacrifício, aí só o sacerdote que participava, e os levitas. Quando é que o pessoal comia carne? Na Páscoa, que era o Cordeiro Pascal, ou quando tinha uma festa muito importante, eles comiam a carne. Lembra que o filho pródigo, o mais velho, reclamou com o pai: pai, há quanto tempo eu te sirvo, o senhor nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos? E tem mais outra coisa da parábola do filho pródigo que ilustra isso aqui. Lembra que eu falei que as pessoas ficavam cantando e dançando, enquanto todos ficavam à mesa comendo? Quem pode ler para mim Lucas capítulo 15, versículos 24 e 25? Lucas 15, 24 e 25. Posso fazer uma pergunta? Pode. Na verdade são 3 em 1. Pode só terminar essa parte aqui, só para não quebrar o raciocínio? Lucas 15, 24 e 25. Aproveita e lê esse texto então para mim, por favor, Cid. É que já bateram o sinal ali que tem que terminar meu sermão, viu? Lucas 15, 24 e 25. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ouviu a música e as danças. Consegue imaginar aqui agora, ó? Pelo quadro, a música e as danças. Agora, eu quero terminar minha parte aqui falando com você sobre a questão dos primeiros lugares. Então eu vou dar a oportunidade de fazer a pergunta dele e vou concluir a minha fala aqui, tá bom? É como o senhor falou, né? A Bíblia tem que ser bem estudada, porque senão causa alguns problemas. Então eu lendo uma vez, eu cheguei em 2 Samuel 24 e diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Aí sabemos que na história Davi se arrepende e Deus acaba condenando. Isso. Aí continuando lendo, eu chego, para minha surpresa, a mesma história, em 1 Crônicas 21, que diz, é a mesma história, porém, diz que ao invés de que era Deus que tinha incitado a Davi a pecar, digamos assim, diz aqui que foi Satanás que se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Aí sabemos um pouco da história, não sei se a maioria aqui já leram, mas a pergunta é: Deus foi Deus ou Satanás que levou a Davi a pecar? Se no caso não foi Deus, então a Bíblia ela se contradiz? Se ela não se contradiz, Deus ele dá os mandamentos lá, nós sabemos em Êxodo 20, sobre um dos mandamentos a não matar.
porém ele manda o seu povo matar. Isso eu vou deixar para amanhã, senão fica muito comprida a resposta. Vou fazer só a primeira parte. Porque amanhã eu não estarei aqui. Só pelo tempo. Amanhã você volta às 5h30. Vou deixar para amanhã. A gente tem que criar um suspense, não é tudo certo? Será que Judas trairá Jesus Cristo? Não perca, semana que vem eu conto. Aí volta o pessoal todo. Só vou na primeira parte, só porque o horário já está bem avançado. Lembra que eu falei a questão das gírias, das expressões idiomáticas? No hebraico antigo, Deus é colocado como autor de tudo aquilo que ele permite. Jó é um caso específico disso. Tudo aquilo que Deus permite, Deus falou assim, você pode ir lá. Foi o diabo, ao mesmo tempo, Deus por ter permitido. Tá certo? Deus por ter permitido. Aqui na nossa cultura, como é seu nome? Bira, se você está querendo tomar sorvete, e eu falo assim, Bira, não tome sorvete, já está com a garganta ruim, não tome, eu sou seu amigo, não toma sorvete. E você fica insistindo demais, você está sendo chato, fala assim, Bira, tá bom, não vou falar mais nada, vai lá, compra sorvete, toma, não vou falar mais nada, não está mais aqui quem falou, tá bom? Vai lá, toma sorvete. Se você olhar o pé da letra na língua portuguesa, eu estou usando um imperativo. Eu estou lhe dando a ordem de tomar sorvete. Mas essa ordem não é literal. É apenas uma forma, um eufemismo que eu estou usando para dizer que você me venceu pela sua teimosia. Não é isso? Sabe como eu falaria assim em hebraico antigo? Eu te farei tomar sorvete. Eu te farei tomar sorvete. É apenas uma figura de linguagem. O Senhor endureceu o coração do faraó. O Senhor incitou Davi. Um autor colocou usando a expressão idiomática, outro colocou de uma maneira mais clara, assim, o diabo que colocou. Uma pessoa não foi Deus, se Deus permitiu, foi Deus. O outro foi o diabo. Mas é uma figura de linguagem, uma maneira que a Bíblia tem de expressar que tudo está sob o controle de Deus. É isso que o autor bíblico quer sempre colocar. Bom, agora terminando a minha parte aqui, eu queria mostrar para vocês, Jesus um dia falou assim, quando vocês forem a um lugar, não procure os primeiros lugares para comer. Lembram disso? Só para passar vergonha. Você senta no primeiro lugar, alguém fala, desculpa, sai daí que esse lugar pertence a outro. É muito desagradável isso. Sai porque esse lugar pertence a outro. Dizem que um pregador uma vez estava numa igreja, uma igreja grande como essa aqui, e ele pregando sobre Jesus em Jericó, e ele falou que Jesus chegou a Jericó e ali havia um homem baixinho chamado Nicodemos. E aquele homem era ladrão. E ninguém gostava de Nicodemos naquele lugar. E Nicodemos queria ter um encontro com Jesus. E Jesus um dia chegou ali e Nicodemos pensou, é a minha oportunidade. Nicodemos era pequenininho, ladrão. E alguém também avisou o pastor que ele estava errado. Ele não percebeu. E ele continuou. Então Nicodemos, correndo para ver Jesus, subiu num galho de árvore. E aí Jesus olhou e estava Nicodemos lá em cima. Aí quando ele percebeu, vários falando Zaqueu, ele, para não perder a compostura, ele falou, então Jesus olhou para Nicodemos e falou, Nicodemos, desce porque esse lugar pertence a Zaqueu. Essa é uma maneira que você tem de não perder o rebolado durante o sermão. Então, quando você for ao primeiro lugar, Jesus falou o seguinte, olha, for a uma festa, não procure os primeiros lugares, porque vai ficar chato para você. Alguém falar, olha, dá licença, porque esse lugar é para... O que Jesus quis dizer com isso? Essas mesas de jantar chamavam-se triclínio, porque eram de 3 partes. A primeira que eu estou mostrando aqui com laser, para o pessoal de cá aqui, essa primeira parte é onde ficava o anfitrião, o dono da casa, com seus parentes. Tá certo? Aqui no meio eram os primeiros lugares, onde ficavam os convidados de honra. E aqui, os mais simples, empregados, até escravos, podiam sentar ali. Lembra que Davi e Mefibosete comiam à mesa do rei? Ficou claro isso para os irmãos? Então aqui eram os parentes, os primeiros e os mais simples. Exatamente. E a Santa Ceia também é algo assim. Agora vamos ver o que aconteceu aqui. Onde é que estaria Jesus ali na Santa Ceia? Se a Santa Ceia era algo assim, diferente do quadro Leonardo da Vinci a gente imagina Jesus no meio, 6 de cada lado. Não é isso? Onde vocês acham que Jesus estaria? Só vou falar amanhã às 17h30. Então amanhã eu conto com vocês aqui às 17h30, para a gente continuar esse estudo. Eu vou falar onde estava Jesus, onde estava João, onde estava Pedro e onde estava Judas.
Tá bem? E você que está em casa amanhã, vai ter também transmissão ao vivo, pessoal? Vai ter? Você que está em casa amanhã, liga aí no canal do YouTube às 17h30 aqui da Igreja de Botafogo para você acompanhar o estudo da Bíblia. Vamos ficar em pé, fazer a oração final e amanhã às 9 horas, Escola Sabatina aqui.